A pergunta é: por que sofremos tanto? Ou, por que sofremos? Eu gostaria de colocar de uma forma diferente isso. Eu gostaria de mudar essa pergunta. Para investigar essa primeira e segunda pergunta com você, eu gostaria de fazer uma terceira pergunta. Para quem é o sofrimento? Para quem são esses sofrimentos? A pergunta é: para quem é o sofrimento? Esses sofrimentos são para quem? E nós não perguntamos porque nós temos a crença, a conclusão, a ideia de que nós sabemos. Nós sabemos quem é esse que sofre. A ideia, a crença é que nós nos conhecemos. Nós sabemos quem somos. Agora, isso é verdade? Você é quem você acredita ser? Se queremos descobrir essa questão do sofrimento e queremos ter uma resposta para essa pergunta, nós temos que primeiro começar a investigar a verdade sobre quem nós somos. Nós temos várias formas de nos aproximarmos disso, mas eu quero começar de uma forma bem específica e muito simples de a gente acompanhar. Eu quero lhe perguntar o que é a ação. Todos nós estamos na vida num movimento de ação. Nossa vida de relações com o mundo à nossa volta, com o trabalho, com a família, com as pessoas, com tudo, representa ações. Tudo é basicamente ação. Notem, quando você passa por uma experiência, seja ela qual for, essa experiência, ela irá se transformar numa ação futura. Ela irá se repetir, talvez de uma forma modificada, talvez de uma forma diferente, mas logo será uma nova ação. Então vamos compreender, primeiro, como surge o sofrimento. O que é que abaliza o sofrimento? E eu já lhe adianto. Quando você passa por uma experiência, essa experiência se transforma em conhecimento dentro de você. Esse conhecimento é uma forma de memória linkada àquela experiência pela qual você passou. E agora essa memória, ela irá se transformar numa nova ação. Então, as nossas ações, elas procedem desse fundo de conhecimento, que vem da memória, que é resultado de antigas ações, de antigas experiências. Então, nós estamos sempre nos movendo no mundo, na vida, com base nas ações. Essas ações que nascem do pensamento, porque nascem da memória, porque nascem desse conhecimento, dessa antiga experiência, são ações dessa pessoa que nós acreditamos ser. A ação dessa pessoa, as ações dessa pessoa, desse eu, desse mim, são ações do passado, da memória, da lembrança. Nós nos deparamos com a vida acontecendo agora aqui. E nós estamos tentando ajustar a esse movimento vivo, novo da vida agora aqui, essa memória, essa lembrança, essa experiência passada. Assim, nossas ações nascem deste ego, deste eu, deste mim. Nós estamos tentando corresponder a esse momento presente com o passado desse mim, desse eu. E isso se constitui conflito, problema, sofrimento. E é simples a gente ver isso. O que ocorre, por exemplo, em nossas relações uns com os outros?
Se você é alguém que fala mal de mim, e eu tomo conhecimento disso, esse conhecimento é agora uma memória. Alguém me disse que você falou mal de mim. Ao me encontrar com você, eu já estou em sofrimento, aborrecido, com raiva, tenso, nervoso. Ao me encontrar com você, nesse estado, com base nessa memória, nesse conhecimento, o meu contato com você será um contato conflituoso, tenso, nervoso, irado, aborrecido. Nesse contato haverá violência, agressão verbal ou até física. E isso é sofrimento. Nossas ações baseadas nesse eu, que são ações que nascem dessa memória, desse conhecido, desse conhecimento, dessa experiência, serão sempre ações no sofrimento, que irão produzir sofrimento, que irão se mostrar como sofrimento. Esse é um exemplo de ação em sofrimento, que é a ação do eu. Qualquer pensamento que você cultiva em você, lhe coloca numa relação com esse momento presente, dentro de uma base totalmente equivocada. Porque esse pensamento é uma crença, é uma ideia, é um conceito, é uma memória, é o passado. E a vida nesse momento pede algo completamente novo, inusitado de você. Ela não espera o conhecido, ela espera o inusitado. Ela espera a presença da inteligência, a presença da consciência. O fato é que a pessoa não carrega a consciência. A única consciência da pessoa é a consciência mental. Nós vivemos nessa consciência mental. Nós vivemos basicamente no passado, na memória, nas lembranças. As experiências se transformaram em conhecimento, esses conhecimentos se transformaram em memória e hoje são lembranças. E com essas lembranças nós estamos atuando. Então, nossas ações são ações que nascem desse mim, desse eu, desse ego. Essa qualidade de ação é aquela que produz sofrimento. Toda ação que nasce desse movimento do ego é uma ação limitada, circunscrita a um esquema, a um conjunto de memórias, de lembranças, tentando se ajustar ao desafio da vida. Nossa relação com a esposa, nossa relação com o marido, nossa relação com os filhos, nossa relação com o patrão, nossa relação com base nesse fundamento que é essa consciência mental é contraditória, é conflituosa e, portanto, produz sofrimento. Então, por que sofremos? Porque nós nunca investigamos a natureza desse eu que está nesse movimento de ação. Qual é a natureza desse eu? O passado? A memória? As imagens? Os preconceitos? Os conceitos? As crenças? As ideologias? Nada disso corresponde à realidade desse instante, desse momento presente. Com base no eu, com base no pensamento, nós nos colocamos na ação. É simples nós vermos isso. Se você é um engenheiro, você tem que ter um conhecimento técnico, por exemplo, para construir uma ponte. Ou construir um prédio. Então você coloca suas ideias, o seu conhecimento previamente adquirido, que é memória,
no papel, realiza um projeto e coloca esse projeto em ação, e assim você constrói a ponte, e assim você constrói o edifício. Nesse nível, a ação nasce do pensamento. Então, há um nível em você que o pensamento é importante. Há um ponto em você em que o pensamento é razoável. Até certo nível, até certo ponto, o pensamento funcionando em cada um de nós tem um determinado lugar. Precisamos do pensamento, que é experiência, conhecimento e memória, para dirigir um carro, para trabalhar numa profissão, para construir um edifício, uma ponte, para construir alguma máquina. Nesse nível, o conhecimento é necessário. No entanto, há um nível em cada um de nós onde o conhecimento é desnecessário. Não é só desnecessário, é grandemente prejudicial. É tremendamente prejudicial. Esse é o nível da consciência mental. Essa consciência mental é essa ego-identidade, é essa ego-consciência. Com base nessa ego-consciência, nossas ações, como resultado da experiência, produzem conflitos, produzem contradições. É uma ação que nasce da violência, da ambição, da inveja, e tudo isso produz sofrimento. Se você fala mal de mim, eu tenho uma imagem agora de você, como eu usei agora no começo da fala. Essa imagem que faço de você, porque você falou mal de mim, esse mim é um conjunto de crenças, de imagens que eu tenho sobre quem eu sou e que você tem sobre quem eu sou. Essa imagem irá entrar em conflito com essa imagem que você acredita ser você mesmo. Então, eu estarei em conflito com você. Esse eu é uma imagem, e você é uma imagem. Haverá luta, haverá violência, haverá sofrimento. Então, por que sofremos? Porque nós cultivamos o passado. Nós vivemos no passado. Nossa vida é basicamente memória. Eu me refiro à vida psicológica. A nossa vida psicológica é basicamente memória. Uma memória que ou está no passado ou está no presente, discutindo com outras crenças, com outros conjuntos de memórias, que são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Como nós somos um conjunto de memórias, a pessoa com quem nós nos relacionamos também é um conjunto de memórias. Assim como nós temos essa autoimagem e muitas imagens sobrepostas a essa, ela também tem. Então, a nossa vida, ou ela está no passado, psicologicamente estamos envolvidos com esse sentido do eu, lidando com esse mundo subjetivo, o que é uma crença, uma fantasia, ou estamos em conflito com o outro, ou estamos nos projetando no futuro para realizar algo, para vir a ser algo, para nos tornarmos alguém. Tudo isso está baseado nesse sentido do ego, nesse sentido do eu. Portanto, esse movimento interno de pensamento, esse movimento caótico de pensamento, esse tagarelar contínuo de pensamento dentro de você, é o movimento do passado, é o movimento da memória. Uma memória que se baseia na experiência, no conhecimento e que se transforma em pensamento,
sempre lhe impelindo a novas ações. Essa é a ação do eu, do ego. É um assunto delicado, a gente tem que ouvir com paciência. Você é movido pelo pensamento. E o pensamento não é outra coisa a não ser memória. Sua relação com o outro, com a vida, sua relação com esse mim, com esse eu que você acredita ser, toda ela é uma relação baseada no pensamento, na memória. Note que você está não só numa relação com o outro, você está numa relação com você mesmo. Como se houvesse múltiplos eus dentro de você. Isso explica esse diálogo interno, esse monólogo interno. Isso explica essa contradição de sentir uma coisa, pensar outra coisa, e na execução, na ação, fazer uma outra coisa. Entre o pensar, o sentir e o agir. O sentido do eu está em conflito, em contradição e, portanto, em sofrimento. E uma ação que nasce desse estado de confusão, de desordem, de conflito psicológico, emocional, só pode produzir sofrimento. A pergunta é: por que sofremos tanto? Porque pensamos. Há a ilusão de um pensador produzindo pensamentos e tendo que lidar com a vida com base nesses pensamentos. A pergunta é possível uma ação livre do pensamento? Livre desse fundo psicológico de condicionamento? Essa consciência mental é puro condicionamento psicológico. Os padrões de desejos, medos, os padrões de formação de imagem e de cultivo de imagens em nossas relações, tudo isso é condicionamento? Essa tem sido a nossa vida? Assim tem sido a nossa existência? Conflito, contradição? Porque existe essa base ilusória de uma identidade presente, que é o eu, o que na verdade é só um conjunto, repito, um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, um conjunto de experiências, formas de conhecimento que se transformaram em memória e que estão o tempo inteiro impelindo esse corpo e mente a um modelo de ação, uma ação que se baseia na inveja, no desejo, na ambição, no medo, na raiva, na ira, na contenda, na discussão, em impor opiniões. Uma mente que se baseia na contradição, na confusão, na desordem, na inquietude. Não pode produzir algo diferente disso. Não há silêncio, não há quietude, não há serenidade, não há tranquilidade. E se isso não está presente, não há inteligência. Todas as nossas ações, nascidas desse mim, desse eu, portanto, são ações reativas, algo vindo do passado, tentando lidar com esta coisa inusitada, nova, desconhecida, misteriosa que é a vida acontecendo aqui e agora. Então não há uma correspondência direta, inteligente em nossas relações uns com os outros, porque estamos internamente em conflito, em sofrimento. Boa parte da violência nasce dessa contradição, dessa confusão interna.
Quando há sofrimento psicológico dentro de você, isso também produz violência em suas relações. Assim, por que sofremos tanto? Porque não sabemos a verdade sobre quem somos? Não assumimos a realidade do nosso ser? Nós desconhecemos a verdade daquilo que está presente fora dessa mente egóica, dessa condição de consciência humana comum a todos. Nós apenas estamos repetindo nossa cultura, nossa sociedade, nosso modelo de mundo. Nós somos as réplicas psicológicas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Aqui nesse canal nós estamos falando da realização de Deus. Estamos trabalhando com você a possibilidade do despertar espiritual, da iluminação espiritual, do contato com a verdade do seu ser. Isso representa o fim do eu e, portanto, o fim do passado. Assim, respondo, é possível sim uma ação livre desse movimento da consciência egóica. É possível sim uma ação livre do ego, desse mim, desse eu. No entanto, essa ação não é resultado de um impulso, de um modelo do pensamento. Não é reflexo da experiência, do conhecimento, do pensamento, da memória, e agora se mostrando como uma ação. Essa ação nasce dessa pura inteligência, dessa pura consciência, desse estado de puro ser. Uma ação livre da imagem, da autoimagem e de qualquer imagem, porque não fica uma identidade presente para construir imagens. É uma relação livre do eu, uma relação com o outro, uma relação com o mundo, uma relação com a vida sem o eu. É uma forma de ação em amor, onde há inteligência, onde há compaixão, uma ação em bondade, uma ação em liberdade, em felicidade, em paz. A ação que nasce do seu ser. Seu ser é a consciência de Deus. Seu ser é a verdade. Então nós temos uma ação técnica, funcional. Essa ação é dependente, sim, da experiência, do conhecimento, do pensamento. Dirigir um carro é algo assim, construir uma casa é algo assim, pintar um quadro é algo assim, tocar um instrumento é algo assim. Mas aqui estamos apontando para uma ação nova, a ação criativa, a ação do ser, a ação de Deus, a ação livre do sofrimento, a ação sem o mim, o eu, o ego. Isso se torna possível quando há um descondicionamento, uma desconstrução, o desaparecimento dessa mente egóica, dessa mente que vive dentro desse processo de dualidade e separação. É na mente que você vê o outro como sendo alguém separado de você. É na mente que você tem uma imagem sobre quem você é e faz uma imagem sobre quem o outro é. Apenas na mente egóica. Então, aqui o pensamento é a corrupção, é a contradição, é o conflito, é o sofrimento. Um trabalho sobre si mesmo é autoconhecimento, é a ciência da verdade sobre esse mim, sobre esse eu.
A percepção dessa dualidade, desse sentido ilusório de separação entre você e o outro, entre você e o mundo, entre você e Deus, entre você e tudo à sua volta, não há nada a não ser essa consciência. Essa consciência é a única realidade, ela se desdobra nesse corpo físico que você acredita ser você, ela se desdobra aparecendo diante desses seus olhos, nesse mundo de formas, de nomes. Mas é essa única consciência, a presença do seu ser. O autoconhecimento lhe mostra que não há qualquer separação entre você e tudo. Aliás, tudo é aquilo que é você, e você é tudo, como pura consciência. O despertar para a sua natureza divina, alguns chamam de iluminação espiritual. A realização de Deus. Essa realização ocorre em razão do despertar desta graça, desse poder divino que você traz dentro do corpo. Então ocorre essa nova ação, a ação criativa, a ação do ser, a ação que é o próprio ser. Então não há esse espaço entre a ideia e a ação, porque não há mais a necessidade de uma ideia, porque não há medo, não há desejo, não há tensão, não há divisão. Esse é o assunto que nós tratamos aqui com você nesse canal. A possibilidade da felicidade, da realização do seu ser nesta vida. Se isso é algo que faz sentido para você, se há algo queimando aí dentro de você por isso, deixa agora aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Além disso, nós temos encontros presenciais, inclusive retiros. E também temos encontros online e podemos trabalhar isso juntos. Então, a pergunta, quem sou eu, não é algo que você vai formular intelectualmente. Alguns dizem assim, mas então a autoinvestigação é formular para mim mesmo essa pergunta? Não, não é formular para si mesmo essa pergunta.